Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Terminal. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Laura. Doutora Laura é a minha médica de cuidados paliativos. A doutora Laura é uma médica que trabalha com cuidados paliativos e medicina centrada no paciente. Hoje ela trabalha em um hospital que se chama São Cristóvão. E também, no início do ano, ela trabalhou numa UBS no Brás, como médica da família. Seja bem-vinda, doutora Laura. E para me ajudar nessa missão, eu chamei o diretor do canal, que é o cineasta Max Alvim, para que ele possa fazer essa entrevista junto comigo. Seja muito bem-vindo, Max. Vamos lá? Neste primeiro episódio, nós vamos falar sobre cuidados paliativos. Roda a vinheta! Eu estou aqui muito nervosa porque a doutora Laura é um girassol na minha vida. Gostaria de iniciar com uma pergunta que é muito frequente em meios de pacientes com câncer ou pacientes com doenças graves, que é: o que é o cuidado paliativo, doutora Laura? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje também, Dani, agradeço muito o convite. A Dani é uma paciente amiga muito querida. Eu queria começar explicando os cuidados paliativos pelo que ele não é, porque normalmente a gente ouve os cuidados paliativos a partir da negativa. Então, os cuidados paliativos não tem mais nada o que fazer. Os cuidados paliativos é quando a gente não tem mais como tratar aquele paciente. Então, eu queria fazer uma negativa da negativa para a gente já começar com algo positivo aqui, para explicar que os cuidados paliativos não são isso. A gente não teria isso como uma especialidade médica, não seria algo que a gente trabalharia se fosse só para não fazer nada, né? E muitos dos pacientes que vêm encaminhados para a gente já vêm com essa fala: eu estou vindo aqui porque já não tem mais nada para fazer. Então, acho que a gente primeiro precisa mudar esse conceito radicalmente. Os cuidados paliativos são super importantes e é muita coisa que a gente pode fazer pelo paciente nesse momento tão delicado e especialmente tão único, né, na vida das pessoas. Viver, nascer e morrer são momentos muito únicos na nossa vida e muito importantes da gente poder ter atenção a eles, né? Então, assim, a definição dos cuidados paliativos parte do princípio da gente priorizar a qualidade de vida das pessoas que estão com alguma doença ameaçadora da vida. Então, como a gente vai fazer isso? Sempre dando suporte para o paciente, pensando em conforto, em não sofrimento, e entendendo também que uma das coisas principais dos cuidados paliativos é a equipe multidisciplinar. O cuidado paliativo não se faz só com o médico, não se faz sozinho. A gente sempre tem que estar em equipe para poder fazer isso. Ô, Laura, eu tenho uma pergunta que é a seguinte: tendo isso em vista, né, toda a tua abordagem em relação aos cuidados paliativos, eu me pergunto se cuidar paliativamente não é cuidar em primeira instância, né, é cuidar daquele paciente de uma maneira mais integral, como você disse, através de uma equipe multidisciplinar e que tenha em mente a qualidade de vida. E tendo isso em vista, eu me pergunto: cuidado paliativo é só para quem tem uma doença terminal? Não deveria ser para qualquer tipo de doença ter essa visão, ter essa preocupação com a qualidade de vida? Sim, acho que essa pergunta é super importante, até para a gente entender que uma das nossas grandes falhas com o cuidado paliativo é a demora que a gente tem para o paciente chegar no cuidado paliativo. Porque, na verdade, esse é um conceito errado, de entender que cuidados paliativos é só para quem está terminal. Isso não é verdadeiro, porque não é só no final da vida, exatamente, da pessoa que os cuidados paliativos deveriam entrar, mas em todas as doenças graves. E aí a gente pode começar a listar aqui doenças ameaçadoras de vida e doenças graves, e se a gente começar a escutar, você vai começar a perceber que tem muitas pessoas que já deveriam estar em cuidados paliativos. A neoplasia é uma clássica ao câncer, né? As doenças oncológicas, todo mundo já pensa nele. Mas assim, se a gente pensar em insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica, demência, qualquer paciente com diagnóstico de demência já deveria ter esse cuidado, né? Várias doenças que a gente sabe que a medicina não vai curar. Elas vão, Parkinson é outra delas. Então, a doença vai progredir
E se a gente conseguir associar, isso não quer dizer também que quando o paliativo entra, a gente tem que sair do outro tratamento, do tratamento da busca da cura, do tratamento direto para a doença. A gente pode caminhar junto. Eu acho que é até bacana a gente colocar, a gente pode mostrar um gráfico, que é um gráfico que mostra qual é o momento ideal da entrada dos cuidados paliativos. Então, a partir do momento do diagnóstico de qualquer doença grave ou doença ameaçadora da vida, esses dois tratamentos devem andar juntos. E aos poucos, com o progredir da doença, é que vai mudando qual é o tratamento que vai ser mais o foco daquele momento. Então, realmente, no final da vida do paciente, quando ele está terminal, não vai mais precisar do oncologista ali, vai ser só o paliativista que vai estar lá. Mas se ele já estiver desde o começo acompanhando essa doença, a gente já tem artigos que mostram que não só isso melhora a qualidade de vida dessa pessoa, mas também aumenta a sobrevida. Então, tem muita gente que também acha que eu vou para os cuidados paliativos porque minha vida já está acabando e os cuidados paliativos vão fazer minha vida acabar mais rápido. E não é isso. Os cuidados paliativos, eles têm o nosso lema não é prolongar e nem adiantar nenhum processo, é simplesmente respeitar o tempo do processo de vida de cada um. Então, acho que isso é muito importante da gente entender, porque os paliativos não vão adiantar nada, eles só vão respeitar esse tempo e propiciar que esse tempo seja com maior qualidade. Eu li esses dias um artigo sobre cuidados paliativos em que a médica fazia uma observação bastante curiosa, que vem ao encontro do que você está falando, de que quando alguém está sob cuidado paliativo, a equipe médica, na verdade, tem jornada dobrada. Ou seja, essa ideia de que cuidado paliativo é largar o cara para ele morrer, largar a pessoa para morrer, é uma ignorância sobre o que é cuidar. Né? Quando você está cuidando de verdade, na verdade, o trabalho dobra, aumenta o esforço. Eu queria que você falasse um pouco disso. Exatamente, assim, eu já trabalhei como médica de família no UBS, eu trabalho como clínica de pacientes crônicos, mas que não estão nesse conceito já de cuidados paliativos, e trabalho como paliativista. E assim, é impressionante o tempo de consulta que eu demoro com um paciente que vem cuidar da diabetes, da hipertensão, e o tempo de consulta que eu tenho com um paciente em cuidados paliativos. Porque a demanda está para além dessa questão protocolar do cuidado, né? E dessa busca do tratamento. A demanda também vem nesse campo da família, do suporte psicológico, do suporte emocional, desse momento muito delicado. E isso é verdadeiro não só no consultório, mas também no hospital, né? Enfermaria de hospitais que eu trabalho é muito impressionante, porque realmente eu demoro mais tempo para fazer uma prescrição, e não é só nas conversas, mas uma prescrição de um paciente paliativo do que de um paciente, às vezes, de clínica. Porque eu sei que cada remédio, cada coisa que eu modificar ali, também pode ser um dia que vai ser o último dia dele. Como que eu não vou prestar mais atenção ainda em cada coisa que eu estou cuidando ali, em cada prescrição? E nessa ideia, o que a gente precisa lembrar, eu acho, na área da saúde, é que a gente vai curar algumas vezes, aliviar quase sempre, mas o que a gente vai fazer sempre é consolar. Então, também entender esse lugar do cuidado mais abrangente. Porque às vezes a gente esquece e fica tão focado na cura e num tratamento mais específico e esquece de fazer a outra parte que também é tão importante, que os cuidados paliativos, eles trazem à luz isso, de quanto esse suporte é necessário para essas famílias, né? Às vezes, eu até discuto um pouco assim com os meus médicos, porque eu acredito que falta um olhar mais humanizado para a gente, né? Porque são tantos protocolos que falta esse olhar humanizado. Muitas vezes, nós, pacientes, somos encaminhados por um médico paliativista, né? Nos últimos 3 meses de vida. E pouco vocês podem fazer por nós nesses últimos, mas vocês conseguem fazer muito. Eu falo isso porque eu cuidei do meu pai, né, nos últimos 7 meses de vida dele, e apenas nos últimos 45 dias de vida dele, nós fomos encaminhados para uma equipe paliativista, que foi em Cotia. Bom, eu saí do ICESP com meu pai em uma sonda alimentar. Em uma semana, meu pai já estava comendo, né, normalmente, ganhou quilos, e eu consegui levar ele durante 4 finais de semana
para a casa dele no litoral. Então, isso é qualidade de vida. Isso é um tratamento humanizado, né? Isso é você dar dignidade para a pessoa. Então, eu gostaria de saber se você pode falar um pouco sobre isso também, sobre esse olhar humanizado que às vezes não é nem por mal, mas às vezes é uma correria que o profissional da saúde não consegue lidar. Eu acho super importante você trazer à tona isso, Dani. E assim, vendo o vídeo que você falou bastante sobre cuidado humanizado, eu achei muito bonito, porque você trouxe a humanização também do profissional de saúde, né? E eu confesso que eu fiquei bem emocionada quando eu vi o vídeo, porque eu nem teria pensado em falar sobre isso, porque realmente, assim, a gente tem cargas horárias exaustivas, a gente dá plantões de virar à noite, mas a gente sempre cai no lugar de falar, não, mas o outro não tem nada a ver com essa escolha que eu fiz, com isso que eu estou fazendo aqui agora. Então, eu acho muito generoso o seu olhar de perceber que a humanização é uma via de mão dupla, né, Dani? Acho que um dos maiores desafios do cuidado paliativo é que realmente a gente tem que priorizar também a autonomia do paciente, né? E as decisões que ele quer tomar, e a forma como ele quer ser cuidado, e como a família quer ser cuidada, porque não é, por exemplo, você deu um exemplo da questão da sonda e da alimentação do seu pai. A alimentação é uma coisa super individual. Tem pessoas que, se ficarem sem comer, elas não querem mais viver, não faz sentido para elas. E tem outras que não, que me falam, me alimenta por sonda, passa uma gastrostomia, mas eu quero ficar mais tempo aqui, eu quero conseguir conversar mais, viver um pouco mais, eu não me importo de ser alimentado por tubos. Isso não é a princípio. Então, decisões que parecem simples, porque parece óbvio, né? O paciente não está comendo, a gente passa uma sonda e alimenta ele. É muito simples, o raciocínio protocolar. Mas os cuidados paliativos, eles não são protocolares, não tem como ser por essa individualização do olhar de cada paciente, de cada história. A gente não está falando de uma doença, a gente está falando de uma pessoa que está vivendo aquele processo e quer viver com a dignidade dela, né? E aí vem isso, a dignidade ela é muito individual. Eu não posso dizer o que é mais digno para você. Eu posso ter o meu conceito do que é dignidade, mas eu não posso julgar o que é dignidade para você se não for você quem me fala ou sua família que te conhece mais. Então tem um esforço que não é fácil, não é nada fácil. Eu gosto muito dos cuidados paliativos porque eles me desafiam, mas eles me cansam muito também. Cada consulta eu sinto a minha cabeça fritando ali dentro e pensando como eu vou fazer para poder dar a dignidade que essa pessoa está me dizendo que é a dignidade dela. E como eu vou entender isso que ela está me pedindo e como a gente vai poder dialogar nesse lugar também da decisão compartilhada, mas que o outro também consiga entender o que está decidindo. Porque esse é o limite da dificuldade, né, dos paliativos. Você tem o conhecimento técnico, o paciente tem a história dele e a individualidade dele. E vocês juntos, conversando, podem chegar nessa decisão compartilhada. Mas que não é um falando que é melhor e nem o outro falando que é melhor. É vocês dois se entendendo e trocando as informações, você explicando tecnicamente e o paciente te explicando a individualidade dele para você poder chegar nisso, né? E acho que aí a gente também pode falar dos conceitos da bioética, que são muito importantes para os paliativos, é que a gente sempre pensa no papel do profissional de saúde como fazer a beneficência, né? O que eu posso fazer de bem para o meu paciente? O que eu posso fazer de bom para ele? Então, se o meu paciente não está comendo, eu vou dar comida para ele. Mas existe um outro princípio muito importante da bioética, que é a não maleficência. Então, não fazer mal é a base dos cuidados paliativos. É não fazer alguém ficar sofrendo, é não invadir uma pessoa, é não causar mais dor, é não prolongar o sofrimento de alguém às custas de algum procedimento que possa ser invasivo, que possa não ser digno para o critério daquela pessoa de dignidade. Então, acho que é super importante a gente também ter em mente esses dois critérios sempre, quando a gente fala de paliativos. Eu vou interromper aqui porque este vídeo está acabando, embora a gente esteja aqui numa conversa deliciosa aqui com a Laura. Eu estou cheio de curiosidades, então já vou anunciando que para o próximo vídeo eu vou querer saber de Laura mais sobre essa questão do protagonismo do paciente dentro do seu próprio tratamento, dele e da família, que eu acho que é importante pensar sobre isso, e também se existe ou não uma boa morte. Mas eu acho que isso fica para o próximo vídeo, e aí
A gente volta já já, né, Dani? Sim. Pessoal, para vocês que chegaram até aqui, o meu muito obrigada. Gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no nosso canal, compartilhassem esse conteúdo nas suas redes, ativassem o sininho e fizessem tudo o que seja possível vocês fazerem aí, por favor, façam. Deixe seu joinha, ajuda nós. E avisar que na segunda parte desse vídeo, nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o protagonismo do paciente no seu tratamento. Não perca, então, a segunda parte desse vídeo.